Boa noite. No livro Mantras de Vida, de Loester, o nosso mantra de hoje. Enfim, ama a tudo, que onde o teu amor atingir, será respondido na linguagem peculiar ao endereço. No Livro dos Espíritos, estamos falando sobre o repouso, o limite do trabalho. E a pergunta 683 é exatamente: qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa o homem inteiramente livre. E a gente vai descobrindo qual é o nosso limite. Então, no céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, nós estamos nas mensagens dos espíritos que desencarnaram e têm uma evolução média. Esse é o Sr. Cardon, médico. O Sr. Cardon passara uma parte da vida na marinha mercante, na qualidade de médico de baleeiro, e extraíra daí hábitos e ideias um pouco materiais. Aposentado num vilarejo, exercia a modesta profissão de médico rural. Havia algum tempo adquirira a certeza de que sofria de uma hipertrofia do coração. E sabendo que essa doença é incurável, o pensamento da morte mergulhava-o numa sombria melancolia da qual nada o podia distrair. Deixa eu repetir que ficou truncado, né? O pensamento da morte mergulhava-o numa sombria melancolia da qual nada o podia distrair. Aproximadamente 2 meses antes, predisse seu fim num dia pré-determinado. Quando se viu prestes a morrer, reuniu a família à sua volta para lhe dizer um último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam reunidos em volta de sua cama no momento em que a mulher tentava erguê-lo. Ele caiu bruscamente, tornou-se de um azul lívido, os olhos fecharam-se e foi dado por morto. A mulher se colocou diante dele para ocultar esse espetáculo aos filhos. Depois de alguns minutos, ele reabriu seus olhos. Seu rosto, por assim dizer, iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude, e ele exclamou: ó, meus filhos, como é belo, como é sublime! Ó, a morte, que ventura, que doce coisa! Eu estava morto e senti minha alma se elevar bem alto, mas Deus me permitiu voltar para lhes dizer: não temam a morte, é a libertação. Se pudesse descrever-lhes a magnificência do que vi e as impressões de que me senti penetrada, mas não poderiam compreender, ó meus filhos. Conduzam-se sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivam segundo a caridade. Se tiverem algo, deem uma parte àqueles que carecem do necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa posição que não é boa. Devem-nos dinheiro, mas peço-te, não atormente aqueles que nos devem. Se eles estiverem em dificuldades, aguarda que possam quitar a dívida. E aqueles que não puderem faz esse sacrifício por eles. Deus te recompensará. Tu, meu filho, trabalha para sustentar a tua mãe, seja sempre honesto e toma cuidado
para não fazer nada que possa desonrar nossa família. Toma essa cruz que era da minha mãe, não a abandone, e que ela te relembre sempre dos meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudem-se e apoiem-se mutuamente, que a boa harmonia reine entre vocês, não sejam vaidosos nem orgulhosos, perdoem aos seus inimigos, se quiserem que Deus lhes perdoe. Depois, tendo mandado aproximarem-se os filhos, estendeu as mãos para eles e acrescentou: Meus filhos, eu os bendigo. E seus olhos se fecharam, desta vez para sempre, mas seu semblante conservou uma expressão tão imponente que até o momento em que foi enterrado, uma multidão considerável veio contemplá-lo com admiração. E na próxima vez nós vamos ler a mensagem que ele mandou depois desse desencarne, que é bem extensa. Então vamos fechar o nosso estudo de hoje com a poesia de Alta de Souza, Entrevista, que está no livro Antologia dos Imortais. Não precisas buscá-lo no azul pleno, onde a vida imortal esplende e assume a estranha forma do celeste lume de que o homem percebe vago aceno. Desce ajudando ao chavascal terreno, que tragédias e lágrimas resume, e espalha a caridade qual perfume que se evola do lodo ao céu sereno. Ante o vale da sombra imensa e fria, abençoa, restaura, eleva e guia, lenindo as aflições de toda a hora. E perante o suor da angústia enxaga, encontrarás o Cristo que te afaga em cada coração que luta e chora.